E eu tô dando muitas dicas aqui para vocês relacionadas aos problemas que os pronomes podem apresentar dentro de uma prova, tá bom? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, fim de semana se aproximando, né? Espero que você tenha tido uma semana muito abençoada e com muito conhecimento. Vocês que estão nos acompanhando desde segunda-feira sabem que nós estamos trabalhando pronomes, especificamente pronomes. E eu tô dando muitas dicas aqui para vocês relacionadas aos problemas que os pronomes podem apresentar dentro de uma prova, tá bom? Então eu tô pegando as partes fundamentais e mais importantes, tá? Para que vocês aprendam. Hoje nós vamos fechar com chave de ouro falando dos pronomes relativos, tá bom? Muita gente tem dificuldade com esses pronomes porque eles apresentam muitas peculiaridades, tá ok? Então os pronomes relativos, o que são pronomes relativos em primeiro lugar? Vamos definir. Eles sempre retomam termos. Pode ser um termo antecedente, a maioria deles retoma antecedente, exceto o cujo. O cujo ele vai estar ligado ao termo que vem depois dele. Eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então ele retomam termos antecedentes, tirando o cujo, e evitam repetições. Para você não ficar repetindo palavras, você usa um pronome relativo. É claro que o uso dele, muito constante dentro de um texto, não é aconselhável, tá? Chamamos isso de queísmo. Mas a gente tem que utilizar para poder fazer a ligação das orações. Iniciam orações adjetivas, para quem estuda oração subordinada vai saber, e podem ser substituídos por o qual e a qual. Essa dica aqui é muito bacana. Ontem eu dei a dica para vocês do pronome interrogativo, que pode ser substituído da oração por isto. Aí você não vai confundir o interrogativo com o relativo, isso acontece muito, tá? Aqui nós vamos substituir por o qual, a qual e variações, tá? Quando eu falo variações, eu quero dizer que pode ser os quais, as quais, do qual, da qual, você vai adequando a cada frase, tá ok? Então vamos lá, o primeiro pronome relativo é o que, tá bom? O que pode ser usado com qualquer antecedente, pode ser uma pessoa, um objeto, um lugar. No exemplo que eu dei aqui, ó, a mulher que chegou é legal. Esse que refere-se à mulher. Para eu não ter que repetir, a mulher chegou, ponto final. A mulher é legal. O que eu fiz? Eu uni as duas orações utilizando o quê? Você faz a substituiçãozinha. A mulher a qual chegou é legal, tá bom? Então substituiu a qual, sei que é um pronome relativo, refere-se à mulher. Se tivesse um objeto aqui, ok também. O livro que li, alguma coisa desse tipo. O quem? O antecedente do quem tem que ser uma pessoa, tá? Não tem como ser objeto. Então, a menina a quem me refiro chegou. Você pode substituir a menina a qual me refiro chegou, tá bom? Então, o quem refere-se à menina, termo antecedente. Lembrem-se disso, vai cair isso em alguma prova, tá? O qual e a qual, qualquer antecedente também, porque o qual e a qual vou substituir tudo isso aqui. O livro do qual mais gosto é interessante. Esse do qual tá substituindo o livro. Eu posso falar, o livro é interessante, gosto do livro. Eu usei a preposição por causa do verbo gostar. Gosto de alguma coisa, ok? O quanto. Quanto, para ser pronome relativo, ele tem outras classes. Ele vai vir com tudo, tá? Então, fiz tudo quanto pude. Eu vou ser que ele é pronome relativo aqui, eu vou saber porque eu tenho tudo aqui, tá joia? Então, bem tranquilo. O onde. Esse aqui o pessoal erra muito. O onde, o antecedente, tem que ser lugar. Eu já vi muita gente falando assim, eu passei por uma situação onde eu não via mais saída. Uma situação não é um lugar. O antecedente não é lugar, não usa o onde. O onde tem que ser um lugar. A casa, a rua, a escola, sei lá, qualquer coisa que indique lugar, você pode usar o onde. Se não estiver indicando lugar, está incorreto o uso, tá? Então, por exemplo, a casa onde moro é grande. O onde refere-se aqui à casa, que é o lugar onde eu moro. Tem que estar sempre se referindo a lugar. E por fim, a gente tem o cujo e o cuja, tá? Que o pessoal tem muita dificuldade em usar devido ao fato de não colocarmos no nosso vocabulário dia a dia. Quantas vezes você usou cujo hoje? Provavelmente nenhuma. Eu usei, porque eu estava explicando, mas no dia a dia a gente não usa. Então, é muito pouco usado e deveria ser mais usado, né? Porque ele ajuda muito a evitar as repetições. Cujo e cuja, liga sempre dois substantivos. Você vai ver que tem um substantivo antes do cujo e um depois. Não podem acompanhar artigo o, a, os, as, não pode acompanhar. E sempre indica posse. Exemplo, a caneta cuja tampa quebrou é minha preferida. Primeiro, eu não posso usar um artigo aqui, tá, galera? Se tiver na prova um artigo depois do cujo, seja o ou, seja o a, está errado. Então não é cuja a tampa, tá? Outra coisa, não pode ter verbo, não pode ter esse tipo de questão. Por exemplo,
a caneta cujo gosto, já vi muita gente fazer essa confusão. Gostar é verbo, então você não pode usar aqui, cujo gosto. Então, a caneta cuja tampa. A tampa é de quem? A tampa é da caneta. Então, cujo, ele indica posse, beleza? Então, muito cuidado com o uso do cujo. Veja, a tampa é feminino, tá? Então, ele vai concordar com o que está aqui. Diferentemente dos outros pronomes, ele vai concordar com exatamente o termo que vem depois e não o termo que vem antes. Se aqui fosse uma palavra masculina, você tinha que colocar no feminino de qualquer jeito. Tá joia? Porque ele concorda com esse feminino aqui. Se aqui fosse masculino, concordaria no masculino. Tá claro? Ficou claro aí o uso do cujo? Muito cuidado, porque esse cujo ele causa muita confusão. O que cai mais nos concursos? Colocando artigo e colocando no lugar inadequado. Beleza? O que vocês vão olhar muito dentro do concurso? Ele faz substituições de pronomes. Isso eu quero que vocês fiquem atentos na hora de fazer. Tá joia? Valeu, galera! Desejo a vocês um ótimo final de semana. Espero que vocês tenham aprendido aí sobre os pronomes durante toda essa semana. Quem não viu os vídeos, pode voltar. Os vídeos estão gravados, vocês podem ver, estudar bastante. Aproveitem, tá? Eu estou tentando passar da melhor forma, usando toda a minha experiência aí de 20 anos dando aula, tá? E pegando tudo aquilo que cai, os pontos mais importantes nos concursos, tá bom? Se você quiser participar do nosso grupo, vou fazer o derradeiro convite. Quando a gente fala derradeiro, né, remete lá a arcaísmo, o último convite eu vou fazer para você. Se você quiser participar, coloca lá no meu privado o seu número e o seu nome. E aí nós vamos inserir você no grupo. Vou ter o maior prazer em tirar suas dúvidas lá e te dar todas as dicas, tá? Esse grupo ele é destinado a pessoas que querem aprender mais e estão focadas em fazer um concurso. Lá a gente vai ter dicas, a gente vai ter muita explicação sobre redação, tá? E espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Aguardo vocês, galera. Grande abraço e até a próxima. Lembrando, antes que eu me esqueça, que normalmente a gente coloca um questionáriozinho pequeno para vocês responderem, tá joia aí no Instagram, e vocês podem responder as perguntas para vocês testarem se realmente vocês conseguiram aprender durante a semana, tá ok? Grande abraço e Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima.